Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1074. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo São Paulo e Botafogo pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Botafogo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Segundo jogo Internacional e Fortaleza pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Fortaleza como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Terceiro jogo Ituano e Criciúma pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Criciúma como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Quarto jogo Cuiabá e Palmeiras pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Quinto jogo São José e Amazonas pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São José como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Amazonas como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo Cruzeiro e Corinthians pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Corinthians como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Sétimo jogo Vasco da Gama e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Oitavo jogo Bahia e Bragantino pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Bragantino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nono jogo Coritiba e Flamengo pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Décimo jogo Santos e Grêmio pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos como mandante, a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Grêmio como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo CSA e Remo pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CSA como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Remo como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. 12º jogo Manaus e Floresta pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manaus como mandante, a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Floresta como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. 13º jogo Ceará e Ponte Preta pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates.
Já o Ponte Preta como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 14º jogo Volta Redonda e Figueirense pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Figueirense como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.